Boa noite, família. Graça e paz, misericórdia de Deus seja renovada aí sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Grande privilégio a gente poder estar aqui, mais uma viração do dia, mais uma mesa preparada aí. Alguém falou que não está sendo viração do dia, não, é viração do entendimento, é isso mesmo. É isso que Deus queria lá na viração do dia, preparar, né? Iluminar nosso entendimento para que a gente pudesse enfrentar aí os desafios dessa vida, aquelas zonas, aquelas regiões mais obscuras da nossa trajetória, da nossa caminhada, amém? Esse caminho que faz a gente atravessar por vales, né? de coisas não conhecidas, não sabidas. Às vezes até elas são conhecidas, mas estão interiorizadas. Elas não são sabidas porque não foram ainda praticadas, não foram reveladas, né? Tem coisas que eu conheço, mas ainda não sei. Mas eu conheço, porque elas estão lá interiorizadas dentro de mim, elas fazem parte da minha identidade, da minha formação. E aí Deus vai abrir oportunidade, vai abrir caminho para que eu possa também saber daquilo que eu já conhecia. Então, às vezes eu conheço o amor, eu desfrutei o amor de Deus, eu estou conhecendo esse amor, mas eu não tenho consciência, né? Não é uma coisa sabida no seu sentido pleno. Amém. Está sendo um privilégio a gente poder sentar aqui nessa mesa, compartilhar, repartir virtude, em nome de Jesus, graças a Deus, né, em família, com irmãos e irmãs aí tão queridos, a gente aprender a conhecer um ao outro, caminhar, evoluir nessa caminhada, muito testemunho assim, maravilhoso mesmo. E está. Aí tem alguém perguntando aqui se a igreja lá do Alfa está funcionando presencialmente aos domingos lá, às 10 horas da manhã, mas é uma quantidade restrita, né, por ordem de chegada lá, tá bom? Então, tá sendo muito bom a gente compartilhar aí, né, sobre trabalhos e lutas, como é que a gente pode estar preparado para o trabalho e também preparado para as lutas, não misturar uma coisa com a outra, não confundir. Nós estamos falando aqui sobre o texto lá que fala das armaduras, a armadura de Deus para a nossa vida, para que, tendo realizado o trabalho, a gente também possa resistir, né, lutar naquilo que são adversidades. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, né, agradecer a Deus aí por mais esse tempo juntos, de comunhão, de amizade, de relacionamento, de crescimento, de edificação, colocar diante de Deus mesmo o nosso compromisso, entrar na presença do Senhor em pleno... Ô, Patrícia, a Patrícia já escreveu aqui, ó, hoje foi só luta. Não, você vai ver que hoje a gente vai compartilhar aqui, todo dia tem trabalho, de vez em quando tem luta. A gente aqui às vezes vai misturando as coisas aí, tá bom? Então, vamos orar, né? Vamos entrar na presença bendita do nosso Pai e aquietar o nosso coração, sentar à mesa e ter o Espírito Santo de Deus orientando, iluminando o nosso entendimento com a sua palavra, tá bom? Que bom, Glória. Graças a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, porque a gente pode viver assim, uma vida de oração e de gratidão, em tudo da graça, orar sempre. O Senhor já nos abençoou, o Senhor já nos deu tudo o que é necessário, o Senhor já disponibilizou para a nossa vida, Senhor, em nome de Cristo Jesus, todas as condições e todos os recursos, mesmo, tudo que é necessário para a vida, e nós te agradecemos, que o Senhor possa mesmo, o Espírito Santo de Deus, segundo a Tua Palavra, iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa ser eficaz nos processos de transformação, de santificação de todas as coisas, para que através da nossa vida a natureza do Senhor seja revelada, Pai, no nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Graças a Deus.
Então, a gente está compartilhando aqui em Efésios, né, capítulo 6, e o texto aqui diz, né, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor, né, e na força do seu poder. Paulo repete essa expressão aqui desde o início, né? Você pega a carta de Paulo aos Efésios, desde o capítulo 1, ele vem falando: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer as riquezas da vossa vocação em Cristo. Então, é esse esforço de Paulo, só um minutinho aqui, é esse esforço de Paulo para que o nosso entendimento seja iluminado e para que a gente possa compreender aquilo que Deus já disponibilizou, né? Aquele que opera tudo em todos, que é capaz de fazer muito além do que a gente pode pedir ou pensar, para uma vocação que Ele nos chamou como filhos, Ele nos selou no Espírito Santo. Depois Ele ora de novo e diz: olha, a minha oração é para que vocês sejam fortalecidos no homem interior. Depois depois que Ele faz essa fundamentação, insiste nesse entendimento. Nós éramos inimigos, antes mesmo de fazer qualquer coisa, Ele entregou a sua vida por nós, quebrou o muro de separação. Então agora, portanto, diante disso, vamos andar de maneira digna, né, compatível com aquilo que é o nosso nome. Então não é uma compatibilidade, a gente não, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amados. A gente não tem que buscar uma compatibilidade com as circunstâncias. Às vezes, sem perceber, a nossa vida vai se tornando compatível às circunstâncias, demandas. Quando você vê, você tá orientando a vida, né? Ou desorientando a vida de acordo com as demandas, com as necessidades, com as circunstâncias, com as conveniências. Ele diz: não, nossa vida não pode ser pautada, não pode ser alinhada pela circunstância que eu estou vivendo, a dificuldade, o enfrentamento, a luta. A vida tem que ser alinhada de acordo com a vocação. Então vamos andar de modo digno da vocação, do nome, daquilo que é o destino estabelecido previamente por Deus para sermos seus filhos. Então é uma transformação radical do entendimento, empenhando todo o esforço pela comunhão, andar no Espírito. É um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Então entender isso, né? E Ele disponibilizou todas as coisas, Ele levou cativo o cativeiro, Ele acabou com a escravidão, Ele perdoou o pecado e deu dons para que a gente, seguindo a verdade em amor, possamos crescer até a estatura plena. E aí Ele vai falando tudo da família, né, de como a gente vai vivenciar isso como expressão, como materialidade dessas coisas, qual é o nosso trabalho. E aí Ele vem e diz: agora, concluindo tudo, o que é a visão, o trabalho, a vocação, vistam-se também da armadura, para que, tendo realizado o trabalho, a gente possa também ter as armas próprias para enfrentar as lutas. Mas o trabalho vem antes da luta, essa consciência de trabalho, de vocação, de chamado, né? O propósito não é a luta. Deus não nos chamou para lutar. Amado. Deus não levantou um povo para desocupar a terra prometida. Deus levantou um povo para ocupar a terra prometida. Amém? Então não é um trabalho de desapropriação, é um trabalho de apropriação. A gente tem essa crise, então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A gente não está enfrentando uma luta como quem desapropria, como quem está se apropriando de uma coisa que não é nossa. Então não tem essa crise, não tem que levar nada para o lado pessoal, não. Se alguém está resistindo, é contra o Senhor, é contra a gente, é contra um propósito. E não é que eu vou tratar isso de forma orgulhosa, presunçosa, não, é para eu ter paz no coração. Então, o que Deus diz para Josué? Medita, aprende, deixa essa palavra lavar seu entendimento, porque você trabalha em convicção e não em expectativa, porque você não tem essa coisa assim projetada para o futuro, não, você tem convicção do seu chamado, do seu nome, a autoridade que Deus te deu, quem nos credencia. Deus falou assim: olha, medita para que você possa fazer, não de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda, não é? Você não vai organizar a sua vida a partir dos problemas que você está detectando ou enfrentando, não. Você vai organizar a sua vida de acordo com aquilo que é a vocação de Deus. E aí
em realizando essa vocação, você vai enfrentar oposições, resistência. Então, nós somos chamados para atravessar para o outro lado. E aí, na travessia, se levanta uma tempestade, porque os ventos eram contrários. Amém? Mas a vocação não é enfrentar a tempestade. Nós não somos caçadores de fantasma, nem caçadores de demônio, não estamos aqui para ficar caçando demônio, caçando problema. Não é esse enfrentamento. Não. Deus falou para o Josué, falou, a terra prometida está aí, é de vocês, eu prometi, eu farei vocês herdarem e ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Ponto. Por quê? Porque eu te farei herdar. A terra é sua. Então não é um trabalho de desapropriação, é um trabalho de ocupação. Nós somos chamados para encher a terra com a sua glória, ordenar todas as coisas. Então isso aqui, o nosso chamado não é a luta, o nosso chamado é o trabalho. Agora, na realização do trabalho, nós vamos enfrentar a resistência. Por quê? Porque existe uma mentalidade. Então nós vamos realizar o trabalho em favor do povo e da terra e vamos lutar contra os espíritos dominadores que vão ser expurgados na medida em que resistem. Amém? Mas não é uma desapropriação, é uma apropriação. Então nós não estamos aqui fazendo uma desapropriação como quem está fazendo uma apropriação indébita. Nós não estamos tomando de ninguém, nós estamos ocupando aquilo que está indevidamente ocupado. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então a vocação, nós não fomos vocacionados para a luta. Então é isso que ele está dizendo aqui. Então todo o texto que Paulo fala, ele diz assim, então eu oro para que vocês sejam fortalecidos onde? Eu preciso ser fortalecido. Quando ele diz aqui, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, lembra lá do capítulo 3, quando ele diz o que no capítulo 3 de Efésios aqui? Eu oro para que vocês sejam fortalecidos onde? No vosso homem interior. Então, o homem interior é o trabalhador, o homem exterior é o guerreiro. Então, eu vou lutar com armas, com acessórios. Então, minhas armas são acessórios, mas as virtudes e, consequentemente, os dons, eles são intrínsecos. Então, Deus me deu uma natureza, uma identidade. Então, eu tenho a natureza, que é o amor de Deus, e tenho uma identidade, a forma peculiar e própria de manifestar esse amor. E aí, para que eu possa cumprir minha vocação própria de dar materialidade ao amor de Deus, então todos somos filhos do mesmo Pai, um só amor. Mas cada um de nós tem uma multiforme expressão da graça. Cada filho é chamado pelo seu próprio nome. Então, essa natureza familiar, que é a natureza de Cristo, Cristo sendo formado como um corpo formado de muitos membros, mas cada membro tendo a sua função, a sua vocação, então a natureza de amor é revelada numa identidade multiforme, multiexpressiva da graça. Então, ainda que o fundamento seja o mesmo, lá no nosso homem interior, tem a peculiaridade da vocação de cada um. E para cada vocação, Deus deu um dom. E os dons são diferenciados, os dons são específicos de cada um e os dons são ferramentas. Então, a ferramenta, que é o dom, ele é irrevogável. Ninguém vai ser saqueado na sua instrumentalidade, né? Mas a gente, segundo esse dom, então nós vamos realizar esse trabalho. Então o trabalho é manifestar as virtudes de Deus, e Deus nos instrumentalizou para isso. Pronto, isso é trabalho. Agora a luta, eu vou ter as armas da luta, que aí não é dom, não é virtude, são acessórios, são coisas que Deus coloca para me proteger, trabalhar e cooperar com as minhas convicções. Então eu sou fortalecido no meu homem interior com autoridade e estou plenamente convicto, porque agora há certas coisas que Deus concedeu, que mesmo que elas não pertençam a mim como dom, elas fazem parte da minha vida, porque são as armas que Deus disponibilizou para que eu possa enfrentar a luta. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus. E a gente quer continuar meditando sobre essa diferença. Por quê? Porque nós temos a vocação para o trabalho e o desafio da luta.
Então, em realizando o trabalho, nós vamos enfrentar lutas, e não serão poucas. Por isso, a irmã compartilhou aí, falou assim, hoje foi só luta. Não. Todo dia, o dia todo é trabalho. E no meio de um dia com muito trabalho, a gente tem alguma luta. E às vezes as lutas são mais acirradas, são mais aguerridas, mas o dia é de trabalho. E num dia de trabalho tem luta, mas o dia é de trabalho. Deus nos chama para o trabalho e nos conscientiza de que haverá lutas num dia de trabalho. Amém? O trabalho diz respeito à nossa natureza e a luta diz respeito à nossa atividade. Então, o trabalho é uma condição, a luta é uma situação. Isso quer dizer o seguinte, eu não tenho opção para o trabalho, mas eu tenho opção para a luta. Eu não tenho a opção de dizer que não vou trabalhar, mas no meio lá do trabalho eu posso fazer a opção de não lutar, e aí eu vou ser vencido. Mas o trabalho não tem jeito. Tanto que Paulo escreve dizendo o seguinte, aquele que não trabalha não coma. Então, às vezes a pessoa não luta por falta de entendimento, por falta de habilidade, por não se julgar capaz, competente, por não entender como é que funciona. Então, às vezes, a ignorância, né, a falta de habilidade, de capacidade, faz com que eu não lute ou que eu lutando não lute bem. Mas o trabalho não diz respeito à habilidade, não diz respeito à capacidade, diz respeito à responsabilidade. Então, o trabalho é uma responsabilidade. Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz assim, ó, mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se tem uma pessoa que poderia optar por não trabalhar, é Deus. Mas para Deus, que é Pai, trabalho não é opção. Trabalho é a forma de Deus revelar suas virtudes. Então, o trabalho é a forma de revelar a virtude. Amém? E a luta é a forma de enfrentar as oposições que se levantam enquanto eu estou trabalhando. Então, os inimigos querem roubar o fruto do trabalho ou nos impedir de trabalhar. Então, quando Neemias se levantou lá, e o povo lá ficou em volta, lá, azucrinando, falando um punhado de coisa, e o Sambalá, o que o Sambalá queria? O Sambalá queria, com o falatório dele, com aquela falação toda, o Sambalá primeiro tentou fazer com que Neemias não trabalhasse. Depois ele tentou fazer com que o Neemias fosse impedido de trabalhar. E depois ele tentou corromper o trabalho e o propósito do Neemias. Amém? Mas o Neemias não parou de trabalhar hora nenhuma. E enquanto trabalhava, ele foi enfrentando essas ciladas, né, do Sambalá. Uma coisa que é importante a gente entender, é essencial nesse processo aqui que nós estamos meditando em Efésios, é o seguinte: nós não somos servos, nós estamos servos, nós servimos, porque todos os filhos de Deus, quando trabalham para servir. O propósito do nosso trabalho é servir. Mas isso não quer dizer que eu seja um servo, eu sou um filho. Eu sou um filho que serve. E eu também não sou um guerreiro, eu sou um filho que luta. Então a minha capacidade de fazer alguma coisa, ou a minha capacidade de lutar, não define quem eu sou. Então eu posso ter muito servo com crise de identidade, posso ter muito guerreiro com crise de identidade.
mas você nunca vai encontrar um verdadeiro filho com crise de identidade. Uma coisa é um filho com... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado, porque isso tem que ficar claro na nossa vida. Uma coisa é um filho com crise a respeito do que ele vai fazer. E enquanto ele não resolve a crise dele, ele continua trabalhando. Outra coisa é um guerreiro com crise a respeito de quem ele é. E se o guerreiro não resolver a crise a respeito de quem ele é, não faz sentido ele continuar lutando, porque pode ser que ele esteja lutando pelo motivo, pelo propósito errado. Agora, deixa Deus ministrar no nosso coração. Um filho que não tem crise de identidade, mesmo não sabendo fazer bem algumas coisas, ele alcança êxito do seu trabalho. Mas um guerreiro com crise de identidade não alcança êxito na sua luta. Um filho, mesmo não sabendo direito o que fazer, e mesmo não tendo toda a habilidade, ele alcança êxito no seu serviço. Mas um servo com crise de identidade não alcança êxito no seu serviço. Então tem muita gente servindo com crise de identidade e lutando com crise de identidade e não estão alcançando êxito nem no seu serviço e nem na sua luta, porque eles não estão trabalhando. Um está prestando serviço com a expectativa de alcançar uma recompensa e o outro está lutando com uma expectativa de alcançar um direito. E eles vão ficar frustrados. Então a frustração, o cansaço, a apatia, o desânimo, esse desejo de morte, ela é fruto de um guerreiro, resultado de um guerreiro ou de um servo com crise de identidade. O Elias foi lá e lutou bem, pensando que estava prestando um serviço, mas o problema dele não era a incapacidade de prestar o serviço e nem a incapacidade da luta. Ele fez um bom serviço e venceu a luta e terminou em crise, porque a crise do Elias era uma crise de identidade e não de capacidade. E quando eu tenho uma crise de identidade e não conheço a natureza do meu trabalho, mesmo eu tendo muitos resultados positivos do meu serviço ou da minha luta, eu posso terminar sozinho, deprimido e pedindo para morrer. Sério isso. Estão me entendendo isso ou não? Grande desafio. Então, Deus, como Pai, não quer recompensar um servo, e Deus, como Pai, não quer treinar um guerreiro. Deus quer formar um filho trabalhador. Vou repetir. Deus não está interessado em recompensar um servo e nem em treinar um guerreiro, premiar um guerreiro. Deus está trabalhando para formar um filho trabalhador. Porque o trabalho revela quem Deus é. E o serviço e a luta revela o que Deus pode. Amém, amados? Então, a gente amanhece e adormece trabalhando. Então, nunca vai faltar trabalho. Faltam trabalhadores. E por que faltam trabalhadores? Porque tem muita gente que não assume a sua identidade de trabalhador e está achando que vai vencer na vida pelo serviço ou pelas lutas. Não. A gente, porque trabalha, serve. E trabalhando, luta. Então isso pode parecer uma coisa assim, só um trocadilho, mas não é não. É o seguinte: nós somos trabalhadores que enquanto trabalham, servem e lutam.
Mas nós não somos guerreiros tentando trabalhar. E nem servos tentando trabalhar. Então, assim, nós não somos guerreiros que trabalham. Nós somos trabalhadores que lutam. Amém? Vou falar devagar. Nós não somos guerreiros que trabalham. Nós somos trabalhadores que lutam. Nós não somos servos que trabalham. Nós somos trabalhadores que servem. E se alguém resolver recompensar nosso serviço, bem. Se não, nós continuamos trabalhando. Se alguém quiser reconhecer nossa luta, bem. Se não, nós continuamos lutando. Porque é o Senhor quem nos dará a vitória. E a nossa recompensa não é o reconhecimento das pessoas e nem o salário. A nossa recompensa é saber que ao final nós estamos nos tornando exatamente como nosso Pai. Nós somos semelhantes a Ele. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, todo filho de Deus é um trabalhador, porque nosso Pai trabalha e nós também trabalhamos. E aí, trabalhando, de vez em quando a gente luta. Amém? Então, nós não estamos lutando contra ninguém, não. Nós estamos trabalhando a favor das pessoas. E se para trabalhar em favor das pessoas a gente precisar lutar, nós vamos lutar. Amém? E na luta nós vamos ser protegidos daquilo que a gente não consegue se proteger, porque afinal de contas nós somos trabalhadores. E como trabalhadores de Deus e filhos de Deus, Ele vai nos proteger. Amém? Ele nos deu as armas para nos proteger, tanto que devolver aqui as armas que vão nos proteger. Glória a Deus. Então, amado, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, desencana de achar que você é um guerreiro e de vez em quando você trabalha. Não, você é um trabalhador, de vez em quando você luta. Mas nós estamos prontos para a luta. Amém? Com as armas que Deus nos deu. Mas Deus já nos deu dons e virtudes para que nós possamos expressar a sua natureza enquanto nós trabalhamos. Não estão faltando guerreiros, nem estão faltando servos. Sabe o que está faltando? Trabalhadores. E trabalhadores que servem e que lutam. Glória a Deus. Forte abraço para todo mundo. Eu espero. Eu tenho orado para que isso seja libertador na vida da família. Amém? Então, assim, entenda uma coisa, amados. Não trabalhar é crise de identidade. Não lutar é crise de comportamento. Então, se você não tem lutado bem, ou se você está mais apanhando que batendo, não tem problema não. Isso não vai te matar não, nem vai te destruir. Isso falta às vezes um pouco mais de habilidade. Mas não deixa de trabalhar. Não deixe de amar, de trabalhar como filho de Deus, animado, encorajado. Porque não trabalhar é crise de identidade. Não lutar é uma crise de comportamento, porque às vezes falta uma certa habilidade. Quando eu não estou lutando é porque às vezes eu não sei o que fazer. Mas quando eu não estou trabalhando é porque eu ainda não entendi quem eu sou. E aí eu estou em falta com a minha responsabilidade, com o meu compromisso. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a paz de Cristo seja sobre todos, o amor do Senhor transborde nos corações,
revelação do Espírito Santo de Deus ilumine os nossos olhos. Em nome de Cristo Jesus, a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um. Até amanhã, se Deus quiser, nesse encontro de trabalhadores. Amém? Glória a Deus. Fica na paz.